Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá, hoje, dia 2 de novembro do ano 2021. E o nosso calendário judaico está pelo dia 27 do mês de Reshivã, do ano 5782. Estamos no 57º dia deste novo ano e também desse novo ciclo dos estudos de Torá. Então vamos para a nossa sabedoria do nosso Rebbe para o dia de hoje. Então o nosso Rebbe, Menachem Mendel Tzadik da nossa geração, ele fala conosco da seguinte forma. Em 1976, envolvido em múltiplos litígios, morreu o multimilionário, excêntrico e recluso Howard Hughes. O Rebbe falou sobre ele. Ele achava que não podia confiar em ninguém, pois todos só estavam atrás do seu dinheiro. Nos últimos 20 anos, só podia esconder-se do mundo inteiro, sem um único amigo, sem nenhum tipo de alegria na vida. Era um homem que tinha tudo, e tudo que ele tinha só o encarcerou. Ele era como todos nós. Temos as chaves de nossa liberdade, mas a usamos para nos encarcerar. É interessante observarmos esse detalhe, que temos a chave da nossa liberdade, mas nós a usamos para ficarmos presos de nós mesmos e presos do mundo, isolados do mundo. Te parece alguma coisa que tenha acontecido nos últimos 18, 20 meses? Fique em casa, fique recluso. Ou seja, este multimilionário, apesar de ser dessa forma, ele era um homem igual a nós. Portanto, temos a chave da liberdade. A confiança em Deus é a chave. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a nossa 7 leis universais, a nossa techuvá, o retorno para o arrependimento genuíno e verdadeiro para com Deus. As nossas preces diárias, a nossa tzedakah, atos de bondade, atos de caridade, atos de justiça. Faz parte das qualidades desta chave. E, portanto, o mundo, o sistema, bem como também os perversos que estão aí, dominando o sistema do presente século, do presente momento, não podem fazer que sejamos encarcerados. Ou seja, nada e ninguém pode nos encarcerar, pois nós temos a chave. É você que decide se você passa a chave e fica encarcerado, ou se você usa a chave para abrir a porta e ser livre. A decisão é sua. A liberdade é sua. Se você não reivindicar ou lutar pela sua liberdade, quem o fará por você? Deus nos mostra o caminho. Deus nos dá a chave. O poder de decisão é de cada um de nós. Por isso, a liberdade, ela é tudo. Sem ela, você é um prisioneiro. E sendo prisioneiro, você está sujeito às regras do sistema e daqueles que detêm o poder do sistema, os perversos, porque o que eles não querem é que você tenha consciência divina e consciência de família, porque isto é liberdade para o ser humano. Se você quer ser livre, não perca a consciência divina, Deus acima de tudo e de todos, confiança, e não perca a consciência de família,
porque uma pessoa sem família é como estar num deserto, não sabe para onde vai, não sabe aonde está e só vê diante de si seca, destruição e morte. A chave da liberdade está contigo, é você que decide. Decida, pois, pela liberdade, como disse Deus ao povo israelita, dizendo a Moshe: Moshe, diga ao faraó para deixar o meu povo sair, para ser livre e para me servir. Esta é a regra para a nossa liberdade. Este é o objetivo da nossa liberdade, servir a Deus. Então, portanto, amados, né, hoje nós estamos no terceiro dia da semana e nós estamos então no terceiro dia do Shabat e o terceiro dia da nossa aliá. A nossa aliada para Toledot, né, estas são as tuas gerações, a tua descendência. Então está no capítulo 26 de Bereshit, Gênesis, e nós vamos ler hoje do verso 13 até o verso 22, né? Então nós temos aí a nossa aliá que diz assim: assim o homem prosperou e continuou a prosperar até que se tornou extremamente rico. Nós estamos vendo aqui a questão de Tzarrak, né? Quando ele esteve ali nos domínios de Avimelech, e então a seca também tinha atingido aquela parte de Gerar. E mesmo assim, Tzarrak fez a sua plantação, plantou as suas sementes e aguardou. E tinha já certeza, devido à seca e à fome, que teria realmente um produto de pouca quantidade e pouca qualidade. Mas aí nós vimos na aliá de ontem que Deus abençoou de tal forma que, de fato, houve uma produção 100 vezes mais do que ele esperava. E quando ele foi separar o dízimo, ele encontrou 100 vezes mais 100 do que já estava ali. Então, realmente, Deus faz prosperar aqueles que confiam nele e realmente tomam atitude, ações que estejam concernentes ao seu santo querer. Então, ele te dá a prosperidade que você precisa, ok? Então, né, nessa continuidade, né, capítulo 26, verso 13 a 22, diz assim, né? Assim o homem, Tzarrak, prosperou e continuou a prosperar até que se tornou extremamente rico. Sua riqueza tornou-se proverbial. Havia um ditado comum que dizia: mais vale o esterco das mulas de Tzarrak do que o ouro e a prata de Avimelech. Ele possuía rebanhos e gados e muitos empreendimentos comerciais, e os filisteus o invejavam. Eles obstruíram todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Avraham, e encheram-no de terra. Seu pretexto era que esses poços poderiam abastecer a água de um exército invasor. Avimelech disse a Tzarrak: vai para longe de nós, pois ficaste muito mais poderoso do que nós. Tzarrak foi-se de lá e acampou no vale de Gerar, e algumas distâncias da cidade, e assentou-se ali. Ele recavou os outros poços de água que haviam sido cavados nos dias de Avraham, seu pai, os quais os filisteus tinham obstruído após a morte de Avraham, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe dera. Os servos de Tzarrak então cavaram em outro lugar no vale de Gerar e acharam um poço de água fresca de nascente ali. Os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Tzarrak, dizendo: como usamos esta terra para apacentar nossos rebanhos, a água que descobriste é nossa. Tzarrak denominou então aquele poço de Essek, que significa disputa, porque haviam disputado com ele. Cavaram outro poço
e também brigaram por ele, de modo que Itzarraque o denominou de Sitná, que significa tormento. E ele foi-se embora dali, cavou então ainda outro poço, e não brigaram por ele. E então ele o denominou de Rehovot, que significa espaços abertos, dizendo: pois agora Deus nos concedeu espaço amplo para nos expandirmos e floresceremos materialmente na terra, né? Então, nós temos aí, né, a conclusão da nossa terceira leitura. Os nossos sábios, eles dizem a seguinte questão sobre os nossos patriarcas, Avraham, Issaque e Iacove. Então, os nossos sábios dizem assim, que Avraham, ele de fato personificou o atributo divino de Hesed, que significa benevolência. Issaque, ele personificou o atributo divino de Gevurah, severidade. E Yaakov, né, ele personificou então o atributo divino de Tiferet, que significa harmonia e verdade. Os nossos sábios registraram isso no livro do Esplendor, que é conhecido como Zohar, né? Então nós temos, de fato, esta realidade dos nossos três patriarcas. O nosso Rebbe Menachem Mendel, né, nos traz as seguintes explanações das nossas três aliá, das nossas três leituras para a nossa Parashat Toledot. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele nos fala assim, a respeito dessa sexta Parashat Toledot, Itzarraque e seus filhos gêmeos, o íntegro Yaakov e o perverso Esav, inicialmente relata os seus nascimentos, que se prenunciam seus futuros conflitos. Esav, o primogênito, vende a sua primogenitura a Yaakov. A narrativa, então, segue de Issaque até a Filístia, ou Filistéia, como queira, focando, então, no seu curioso projeto de cavar poços. Então, vemos, né, Esav casar. Logo depois, Rivka levou Issaque a conceder as suas bênçãos e, portanto, a futura liderança do povo judeu. A Yaakov, em vez de Esav, que era o primogênito, após perceber que Rivka estava correta, Issaque enviou então Yaakov a Aram para casar-se com a filha de um dos seus parentes. Esse é um resumo que o nosso Rebbe faz da nossa Parashat Toledot. Com referência à nossa primeira leitura, que foi no primeiro dia da semana, no primeiro dia do Shabat, né, o nosso Rebbe, ele diz, né, nessa primeira leitura, dizendo que Issaque e Rivka, que não tiveram filhos até então, né, nos primeiros 20 anos de casamento, quer dizer, eles se casaram e ficaram 20 anos sem ter filhos, vejam bem. Quando as suas preces foram finalmente atendidas, Rivka concebeu e ela sofreu uma gravidez muito dolorosa. E Deus informou-a de que ela estava grávida de gêmeos e que esses seriam antagônicos, não apenas no aspecto físico, mas também moralmente, e que o sucesso de cada um no seu caminho da vida seria à custa do outro. Quem estivesse acima no poder, o outro estaria por baixo automaticamente. Os dois não poderiam reinar ao mesmo tempo. Por isso que depois de um certo tempo, Esav Edom Roma reinou e continua aí de uma certa forma reinando, mas, né, o seu reinado está declinando cada vez mais, e o reinado de Yaakov, né, que é exatamente o judaísmo que está se expandindo nos quatro ventos do nosso planeta, está mostrando que realmente está começando a mudar realmente esse poderio, né? Então, diante dessa realidade, né, metaforicamente, né, Yaakov e Esav representam as duas almas e os seus impulsos
que existe dentro de cada um de nós. Possuímos um Yaakov interno, ou seja, a nossa alma divina, com o seu impulso divino. E também temos um Esav interno, que é a nossa alma vital, a nossa alma animal, com seus impulsos egoístas. Quando a nossa alma divina se afirma, ela então enfraquece as tendências materialistas da nossa alma vital, da nossa alma animal. A alma divina sobrepuja a alma vital da mesma forma que a luz o faz com a escuridão. A luz não precisa exercer ativamente, melhor dizendo, o seu poder para dispersar a obscuridade. Essa simplesmente desaparece na presença da luz. Da mesma maneira, quando deixamos a santidade e a bondade da nossa alma divina iluminar através do estudo da Torá e a observância das 7 leis universais, né, para nós especificamente Benenor, o egoísmo da alma animal desaparece, né? Então, a nossa tarefa essencial, como diz o nosso Rebbe, em outro trecho, a nossa missão principal é trazer luz para a Terra. Então, por isso que o nosso Rebbe diz, lutar contra o mal é uma coisa importante, mas ela não é essencial. Lutar contra o mal não é a essência da nossa missão, não é o alvo soberano da nossa tarefa. O alvo soberano da nossa tarefa é trazer luz para este mundo. Com a presença da luz, automaticamente a escuridão dissipa. Então, dentro dessa questão da escuridão, tudo aquilo que está ligado à idolatria, à promiscuidade, ao egoísmo e ao lashon hará e às coisas negativas e más, elas automaticamente começam a ser canceladas. E elas começam, como diz o Rebbe, a serem transformadas em luz e em bem, né? Então, nós temos que estar focados nisso daí, ok? Então, a nossa missão aqui é trazer luz, não é passar, entre aspas, mão na espada e sair guerreando com todo mundo, não, ok? Também nós temos aí, né, na nossa aliada de ontem, onde nós tivemos aí a questão quando Rivka deu a luz, né, aos gêmeos, o primeiro a nascer foi Esav, apesar que Yaakov, ele foi o primeiro a ser concebido no ventre materno, mas na hora do nascimento, Esav foi o primeiro a nascer. No início da sua adolescência, Esav já era atraído pelas emoções sensuais, enquanto que Yaakov, ele absorvia a sabedoria e as tradições transmitidas por Avraham, né, e por Yitzhak, avô e pai. Compreendendo que ele seria o mais fiel guardião dos ideais familiares, Yaakov ofereceu negociar, ou seja, adquirir de forma legal o direito de primogenitura por uma refeição quente. E Esav prontamente concordou. Então a negociação ela foi feita numa base legal, juridicamente falando, dentro da lei, dentro da legalidade, certo? Então, depois disso, quando Canaã foi atingida pela seca e pela fome, Yitzhak realocou a sua família para a Filistia, ou Filisteia, onde Rivka quase foi raptada pelo rei filisteu. A santidade e a integridade de Yitzhak tornaram-se evidentes para todos quando o resultado da sua colheita foi miraculosamente ou de forma milagrosa, foi muito superior à de todas as proporções dos demais ali na Filístia, muito além da proporção daquilo que já tinha plantado, ou seja, ele colheu 100 vezes mais do que ele tinha plantado. Então, nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele fala, qual é o propósito da riqueza? Né? Todo mundo quer ser rico, não resta dúvidas,
né? Todo mundo quer ficar bem financeiramente falando, mas há um propósito para isso. Deus não dá riqueza para as pessoas ao bel prazer, né? Apesar que muitos, infelizmente, apesar de se tornarem prósperos, ricos, né, não usam devidamente como deveria. Mas há um propósito para ser rico, estar rico, né? Estar rico significa que você é rico provisoriamente. Você não será rico para sempre, né? Porque vai chegar um momento que você vai morrer e tudo fica. Ou seja, do jeito que você veio ao mundo, retorna à terra. E então, dentro desse aspecto, né, naquele ano de Sarrac, semeou grãos naquela região, ele colheu 100 vezes mais, pois Deus o tinha abençoado. Uma leitura cuidadosa da nossa narrativa da Torá mostra que os patriarcas eles eram negociantes astutos. Eles não eram burros. Vamos falar a linguagem simples aí que todos entendam. No entanto, é também evidente que eles se enganjaram em conquistas materiais somente com o objetivo de cumprir a vontade de Deus. Neste caso, o objetivo verdadeiro de Isaac em semear os grãos era fazer caridade para os pobres. Havia muita fome e havia muita gente passando fome. Então, o objetivo de Isaac era exatamente praticar tzedakah, atos de bondade, atos de caridade, atos de justiça para com os desprovidos, os pobres. O que a Torá determina que pode ser feito somente com aquilo que a própria pessoa produziu. Lembra daquele famoso ditado: fazer caridade com o chapéu alheio é feio, não é verdade? É isso mesmo. Fazer caridade com o chapéu alheio é feio. Significa o quê? A pessoa, por exemplo, nos dias atuais nós temos muito aí, né, no meio dos trabalhadores, dos cooperadores, nas empresas, nós temos muito aí exatamente o quê? A famosa cesta básica que a empresa dá para o colaborador, ok? Então, o que acontece? O colaborador, ele ganha aquela cesta, ele pega daquela cesta, então ele, pá, dá lá, certo? Né? Ele simplesmente daqui, dali, dá acolá. Ele não enfiou a mão no bolso para poder tirar daquela cesta básica, vamos assim dizer, ou não tirou do bolso, né, o dinheiro do seu salário e comprou alguma coisa para dar a alguém. Então é nesse sentido que fala aqui. Então, Isaac, ele produziu para poder compartilhar. E os sábios dizem que realmente a boa de tzedakah é quando realmente a pessoa ela sente uma perda, né? Então, um exemplo, você tem R$ 100 e você contribui com alguém com 10 ou R$ 20. Então você sofre uma perda, né? Essa perda que você sofre, você valoriza, você demonstra que realmente você está fazendo com amor e por amor. Porque você sente na própria pele, no modo de dizer, que você está retirando alguma coisa sua, literalmente falando, e compartilhando. Essa é a melhor poupança, este é o melhor empreendimento para que Deus abençoe no mínimo em dobro, ok? É isso que quer dizer o nosso Rebbe. Assim como os nossos patriarcas, quando o nosso envolvimento na busca de nosso sustento e da riqueza são motivados de modo semelhante. Somos abençoados com um sucesso estrondoso, né? Então, você quer experimentar um sucesso estrondoso? É só você fazer dessa forma, agir dessa forma, com tzedakah, realmente com tirando uma parte de si para compartilhar com o seu próximo, ok? E então, finalizando a nossa terceira aliá, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né,
o justo da nossa geração, o líder da nossa geração, né? Então ele nos fala aqui sobre a questão do rei da Filístia, temeroso, né, da crescente influência econômica de Itzarraque. Então ele pediu que ele fosse embora, e Itzarraque assentou nas proximidades, né? E então iniciou o seu projeto de vida, cavar poços para prover água às novas cidades e vilas, né? Então, dentro desse sentido aqui, o nosso Rebbe diz assim, as lições que nós tiramos dessa nossa terceira aliá, de Gênesis capítulo 26, verso 13 até o verso 22, onde nós vemos ali que Itzarraque, né, ele cava um poço, dá problema, e ele chama aquele poço de Essek, que significa disputa. Cava, né, escava um outro poço, dá outro problema, e ele coloca o nome de Sitná, né, que significa tormento. E então, em seguida, ele cava um novo poço, não tem briga, não tem problema algum, então ele denomina aquele poço com o nome de Rehovot, que significa espaços abertos. E então ele diz, né, Itzarraque, pois agora Deus nos concedeu espaço amplo para nos expandirmos e floresceremos materialmente na terra. Então, dentro desse aspecto aqui, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala, você precisa descobrir, de fato, as potências, os poderes ocultos que há em você. Então, os servos de Itzarraque escavaram no vale e encontraram lá um poço com um manancial de água fresca. Embora escavar poços certamente contribuiu para acelerar, né, o estabelecimento da civilização, onde quer que sejam abertos, estes foram ainda mais importantes, por exemplificar assim, a mensagem de Itzarraque ao mundo. Ao contrário de encher uma caneca com água trazida de outra parte, escavar um poço revela uma fonte de água já existente, escondida sob as camadas da terra. Enquanto a mensagem de Avraham para o mundo havia sido: deixe-me revivê-los com a água refrescante da consciência divina. A mensagem de Itzarraque era: agora que vocês foram revividos, ou seja, vocês têm a consciência divina, olhem para as suas fontes internas de água, ou seja, você tem a consciência divina, agora você vai olhar para as suas fontes internas de correntes de águas. Removam toda a sujeira que bloqueia as suas vidas e vocês revelarão dentro de si mesmo uma fonte de consciência divina. Ou seja, aquele primeiro pá de Avraham era a consciência divina. Tem um Deus acima de tudo e de todos. Então o viajante, ele agradecia o Deus de Abraão, amém, Baruch Hashem, e tchau, Avraham, shalom, shalom, Avraham, e ia embora e tchau. Não havia aquela continuidade para que essa consciência divina ela ficasse enraizada e ela pudesse ser interiorizada na vida da pessoa. Então agora Itzarraque ele vem e ele escava poços, ou seja, remova, como diz o nosso Rebbe, remova das vossas vidas toda a sujeira e tudo aquilo que bloqueia as suas vidas e encontrem uma fonte de consciência divina no seu interior. Então, para que haja realmente um verdadeiro despertar para Deus, é preciso da consciência divina. Mas o mundo, de uma forma geral, tem essa consciência divina, né? De uma forma geral, todos sabem que existe um Deus único que está acima de tudo e de todos.
Amém. Baruch Hashem por isso. Já é uma grande coisa. É de grande valor isso daí. Né? Então, por isso, você não precisa ficar batendo nas pessoas, né, que têm uma forma defeituosa a respeito deste Deus. O difícil são aquelas que anulam a consciência divina, rejeitam a Deus deliberadamente e se entregam a toda a promiscuidade da vida. Se entrega à idolatria, se entrega à maledicência e o pior, né? Se entrega ao Lashon Hará, a língua maldita, a fofoca, a maledicência, na qual os nossos sábios dizem que para aqueles que praticam Lashon Hará, maledicência, de forma voluntária, espontânea, porque gosta daquela coceirinha na língua para fazer fofoca e falar mal dos outros, além de sofrerem aqui, nesse tempo presente, certo? Ainda está reservado algo pior para eles lá na frente, depois da morte. Por isso que os sábios dizem, ó, do que adianta para estas pessoas sofrerem aqui e sofrerem depois? Não vale nada, não vale a pena, né? Aqui você sofre com dores, por exemplo, você toma um analgésico e melhora essas dores. Do outro lado, as dores são múltiplas e não tem remédio para amenizar a dor. E você vai senti-la completamente. Compensa? Não compensa. É só pôr a mão na consciência. Então, dessa forma, o nosso Rebbe Menachem emenda, ele fala que realmente, né, as pessoas, nós precisamos remover toda a sujeira, todo obstáculo, para buscar em nosso interior essa fonte de águas límpidas, que é a presença divina, a consciência divina que não mais está só aqui, mas ela desce aos nossos corações, né? Desce no interior da nossa vida. E então nós realmente podemos ter esse encontro com essa consciência divina que sempre nos leva à presença de Deus. Então, esta consciência saciará a sua sede espiritual ao longo de toda a sua vida. Então, você automaticamente não se tornará nenhum glutão e nenhum beberrão, porque essas características, né, da glutonaria e de se embriagar, né, ou seja, beber de forma descontrolada, revela, de fato, um grande vazio interior, ausência da consciência divina. Então, dentro desse aspecto aí, o nosso Rebbe diz, a escavação de poços por Yitzhak nos ensina que os nossos momentos de inspiração devem ser seguidos pelo autoaperfeiçoamento e refinamento para que esses possam provocar mudanças duradouras. Ou seja, a investida de Abraão era ter uma consciência. As pessoas agradeciam a Deus, iam embora e... o avanço de Yitzhak, né? A abordagem de Yitzhak sobre consciência divina, ela estava mais conectada sobre a questão da Gevurah, que é exatamente a severidade, a disciplina, né? As coisas no seu devido lugar, né? Então, as pessoas, no caso de Yitzhak, eram mais seletivas. Por quê? Porque a disciplina não é todo mundo que gosta. Veja o que acontece nos dias atuais, quando você entra numa faculdade, por exemplo, e determinados tipos de faculdade, vai lá no centro acadêmico botar ordem lá para você ver a briga que você arruma. Colocar a casa em ordem é um trabalhão, dá uma dor de cabeça, certo? Então, por isso, a abordagem de Yitzhak, ela está mais na Gevurah, na severidade, disciplina, rigor, para que as coisas não fiquem aqui e vá embora com o vento, mas
a consciência divina esteja e permaneça aqui na nossa mente, descendo aos nossos corações e realmente fazendo todo o nosso ser transbordar da presença divina. Então, dessa forma, a nossa mudança de vida, a nossa mudança de padrão de vida, ela será para melhor e será duradoura, certo? Então, por isso, né, amados, que fique estas lições para nós até aqui na nossa terceira aliá. Seja forte, seja luz, seja uma mudança duradoura. Baruch Hashem. Até amanhã. Shalom, shalom.